quem não me conhece, eu sou a Flávia Tayane. Para quem me conhece, eu também sou a Flávia Tayane. E esse é o Verbalize-se. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu achei que seria de bom tom que eu me apresentasse e apresentasse o canal. Bem, eu sou uma baiana que mora em Brasília há 17 anos. Sou mãe, feminista, estudante de direito, debatedora, amante de literatura, cinema, música e outras coisas mais que vocês vão conhecer no decorrer dos vídeos do canal, que eu vou falar um pouco mais sobre essas 1001 facetas que eu tenho. E como que surgiu a ideia de fazer um canal? Por que surgiu a ideia de fazer um canal? Bem, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre gostei muito de falar desde criança. Eu nasci na Bahia, de uma família bastante humilde, e meu contexto familiar era meio conturbado, porque minha mãe veio para Brasília para conseguir o sustento da família, trabalhando de empregada doméstica, e eu fiquei morando com a tia minha e mais 4 primos. Éramos eu, a minha irmã e mais 4 primos, uma casa com 6 crianças no interior da Bahia. A gente passou muitas dificuldades na infância. Eu vim para Brasília muito nova, com 15 anos, e comecei a trabalhar com muitas coisas. Eu fui babá, diarista, garçonete, animadora de festa infantil. Curiosidade, eu sei fazer balão-mania. Você não sabe o que é balão-mania? Eu sei fazer cachorrinho poodle de balão, gente. Trabalhei como vendedora de shopping, estagiei na Polícia Civil, trabalhei na OAB e foi lá que eu descobri a grande paixão na minha vida, que era fazer direito, e eu sonhava em ser uma advogada justamente por esse contexto que eu era inserida, um contexto de dificuldades, um contexto em que as pessoas precisavam lutar muito para conseguir alguma coisa, e algumas injustiças que eu passei na minha vida, eu vi como fazer direito uma forma de lutar contra essas injustiças, de que quando eu me formasse eu ia conseguir trabalhar pro bono para algumas pessoas e diminuir um pouco essa nossa sociedade que é tão desigual. No decorrer do período que eu estava trabalhando na OAB, eu tentei o Enem 3 vezes para conseguir média para estudar na faculdade que eu queria. No meio desse processo eu engravidei e tive a minha filha, a Mafê, que vocês vão ouvir falar muito dela aqui no canal, que é a grande paixão da minha vida. E eu tive que interromper por um período o sonho de entrar na faculdade de Direito. Quando a Mafê tinha 2 anos, eu finalmente entrei na faculdade de Direito e estou desde então com muitos tropeços e algumas dificuldades tentando sair dela e fazer a prova da OAB e ser advogada, realizar esse primeiro sonho. Mas foi na faculdade de Direito que eu encontrei a grande outra paixão da minha vida, que é ser debatedora. Eu estava no meu 2º semestre da faculdade de Direito quando eu conheci o Instituto Brasileiro de Debates, e que eu fui para um campeonato de debates. Eu me apaixonei perdidamente pelo movimento de debates porque ele me deu uma segunda coisa. Eu já gostava muito de falar, o movimento de debates me deu plateia, me deu quem gostasse de ouvir e quem me escutasse. Eu passava 7 minutos debatendo e as pessoas tinham que me escutar para debater comigo. Aquilo para mim foi sensacional. E justamente debater me deu outras habilidades, como desenvolver mais a empatia, a forma como eu olhava as coisas. E eu tinha posições em que eu era muito firme e que eu não tinha tanto diálogo com as pessoas, não escutava tantas pessoas e só achava que as pessoas estavam erradas e que eu estava certa, e debater justamente por, em alguns momentos, me colocar em uma posição desconfortável, que era defender alguma coisa que eu não acreditava, porque a gente não escolhe o lado que a gente defende. Em outro vídeo que eu vou falar mais sobre os debates, vocês vão entender isso, me fez criar um hábito de escutar melhor e de ter mais empatia e de tentar entender melhor como o outro via o mundo, o que o outro sentia. E essa habilidade me fez entender como isso falta na nossa sociedade. A gente está tão polarizado, petista ou bolsonarista, esquerdista ou extrema-direita, coxinha ou petralha. A gente tem essa dicotomia tão evidenciada na nossa sociedade que as pessoas têm dificuldade de escutar uma a outra. Nem sempre um lado precisa estar certo. Talvez a gente precise encontrar mais pontos de consenso na nossa sociedade. E foi aí que surgiu a ideia do Verbalize-se. Se vocês não gostarem, gente, vão reclamar com os meus amigos, tá? Porque foram eles que incentivaram eu a criar isso aqui. Foi justamente por eu conseguir dialogar com pessoas que pensavam
tão diferente de mim, de uma forma tão respeitosa, tão cordial, e de sentar na mesa do bar com os amigos que pensavam diferente, tentar entender por que eles pensavam daquela forma, que os meus amigos me incentivaram a criar esse canal no YouTube para justamente dialogar com as pessoas da forma mais tranquila e cordial possível, para que a gente consiga entender algumas coisas e como que a gente pode lidar com elas para fazer uma sociedade melhor. Então, além de eu pensar em fazer uma sociedade melhor através do direito, eu pensei em como eu poderia contribuir para que a sociedade melhorasse através do diálogo. E essa é a missão principal do Verbalize-se. Então, vocês vão colaborar muito com isso, eu espero que vocês colaborem. Existe no YouTube uma barra chamada Comunidade. Nessa barra, a gente vai discutir a pauta daquilo que vocês têm curiosidade, daquilo que vocês querem saber mais, do que a gente vai abordar aqui no canal. Por exemplo, violência simbólica, mansplaining, cultura do cancelamento. Tem tanto termo na nossa sociedade que é tratado de forma técnica ou que é importado de outro lugar, que são termos estrangeiros, que afastam as pessoas que não têm acesso a tanta instrução, as pessoas que não tiveram uma base educacional mais sólida do diálogo, de entender por que aquilo funciona daquela forma na sociedade, por que aqueles fenômenos ocorrem e o quanto que aquelas pessoas são afetadas por isso. A gente tende a criar uma intelectualização do debate e afastar as pessoas do debate. Olha, não vou discutir política porque eu não sei sobre o que eu estou falando. Ou então discutir política de forma muito rasa, com coisas que as pessoas reproduzem porque escutaram outras pessoas falarem aquelas coisas. E não porque que a gente parou, pensou, criticou, viu a forma como aquilo funcionava. Então, verbalizar é justamente isso. É pensar as palavras e reproduzir as palavras, mas sempre carregadas de muito pensamento, de muito senso crítico, de muita ponderação sobre os temas. A gente não pode simplesmente falar, mas eu acho, e é assim. Tá, se você acha isso, eu posso achar outra coisa, e nenhuma das coisas estarem da forma como ocorre na sociedade, nenhum dos dois estarem certos. Porque nem sempre vai ter um certo e um errado. Nem sempre é tudo preto no branco, existem várias nuances de cinza e a gente sempre vai ser impulsionado a acreditar em algo pelo contexto social que a gente foi inserido, pela forma como a vida fez com que a gente construísse as nossas crenças, os nossos costumes, como a nossa família e as nossas amizades influenciam na forma como a gente age e a gente pensa. Mas a gente precisa entender que mesmo que a gente carregue toda essa bagagem, o que a gente pode utilizar dessa bagagem para construir uma sociedade melhor? Para conseguirmos dialogar melhor e cobrar também das pessoas que representam o nosso pensamento da melhor forma. Como que a gente entra no debate público? Porque a vida é um grande debate. A vida é um debate público, tudo é discutido e debatido. Da reforma da Previdência à aprovação do aborto, tudo isso precisa ser debatido no debate público para ser transformado em um projeto de lei, para que seja votado e aprovado por aquelas pessoas que, por mais que a gente não goste de política, estão lá representando a gente, votando pela gente e fazendo com que o nosso país continue funcionando. Então a gente não tem como se afastar do debate público, mas a gente tem como cobrar que o debate público seja o mais fiel possível àquilo que a sociedade precisa, àquilo que a sociedade acredita. E que muitas vezes a gente vai ter que ceder um pouquinho para que a sociedade inteira consiga conviver em harmonia. Então, o Verbalize-se existe para isso, para a gente verbalizar aquilo que nos aflige, tentar conseguir encontrar um consenso ou o mais próximo de um consenso possível e que a gente consiga influenciar outras pessoas a verbalizarem também e a virem para o diálogo, porque brigar não tá com nada. A gente tem que verbalizar o que a gente pensa, respeitar o pensamento do outro e chamar a pessoa para o diálogo, porque conversando a gente se entende. Então foi isso, gente, esse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, recomendem para outras pessoas que têm que participar desse diálogo com a gente. E espero vocês na barrinha comunidade
colocando as pautas dos próximos vídeos, que vocês têm curiosidade. E se for um tema que eu não sei pra onde vai, não entendo nada, eu vou convidar alguém pro canal que entenda mais sobre o tema do que eu, pra gente ter esse diálogo da forma mais aberta possível, que possa contribuir mais ainda com o conhecimento que a gente vai obter através desse canal, porque eu também vou aprender com vocês e com as pautas que a gente vai ter aqui. E é isso, foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau!